Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos começar a falar sobre modelo padrão e partículas elementares, certo? Então, essa é a nossa primeira aula sobre este conteúdo, certo? Então, estamos entrando em um novo código CAEP, tá ok? Então, ficar ligadinho aí para que vocês consigam pegar desde o início, né? Toda essa parte aí de partículas elementares, né? E esse nosso modelo padrão e a importância disso, tá ok? Muita coisa bacana, muita dica bacana, papel, caneta, faça as suas anotações, certo? Que é o mais importante. Então vamos lá, né? Então na aula de hoje nós dividimos aqui o seguinte: vamos falar sobre o modelo padrão, o que é o modelo padrão, qual é a sua importância, e vamos falar das partículas elementares, tá certo? Então, fica ligadinho aí, tá ok? Bom, vamos lá. Então, desde 1930, a partir de diversas pesquisas e descobertas científicas, os físicos concluíram que a estrutura de toda a matéria conhecida é formada por partículas fundamentais, certo? Então vamos fazer aqui um resgate na história. A primeira vez que se mencionou isso em dados históricos e científicos, certo? Sobre pequenas partículas, né, que em conjunto constituem a matéria, certo? Foi ainda lá na Grécia, certo? Então, tiveram duas pessoas, né, dois filósofos, um chamado Leucípito e o outro chamado Demócrito, certo? Em que eles falavam, né, que a menor parte da matéria é o átomo. Então a ideia de átomo, né, fazendo a etimologia da palavra átomo, né, o A vem de negação e tomo, o tomos, certo? Significa divisível, certo? Então a palavra átomo significa não divisível. E acreditou-se que o átomo, que é a menor parte da matéria, ou até então era a menor parte da matéria, seria de fato não divisível, certo? E tiveram modelos atômicos, né, isso já no século XVII, que falavam sobre esses átomos não divisíveis, né? O próprio modelo de Dalton, tá ok? Falava sobre isso. Depois, né, advento de pesquisas, as bibliografias foram, né, melhorando, né, as estruturas de laboratório foram melhorando, certo? E os cientistas começaram a ver as coisas mais a fundo, certo? Descobriu-se que este átomo, na verdade, ele era divisível, ok? Então nós temos, por exemplo, o modelo atômico de Bohr. Esse modelo atômico de Bohr, ele fala aí sobre a divisão dos elementos de um átomo, certo? Nós temos prótons, nêutrons e elétrons, certo? Nós chegamos aí então na parte, né, que seria mais sofisticada aqui do nosso átomo, certo? Então nós temos prótons e nêutrons no núcleo atômico, falamos isso bastante nas aulas de atomística, né, nas aulas de física nuclear. E nós temos o elétron ali na eletrosfera, nesse movimento aí discreto, tá ok? Certo? Só que é o seguinte, por menor que sejam essas partículas, aquelas que estão no núcleo, tá certo? Elas não são partículas elementares, não são partículas menores. Existem partículas menores que compõem essas partículas que são maiores, vamos assim dizer, né, entre aspas, certo? É só a gente imaginar o corpo humano, por exemplo. Então eu vou aqui invadir a aula do professor Celso de biologia para falar do corpo humano, certo? Nós temos o órgão, este órgão, certo? É composto por células, certo? Células são estruturas bem pequenas, mas as células também são compostas por estruturas menores, certo? Então tem estruturas menores que estão dentro da célula que juntas ali, essas estruturas menores vão compor essa célula. E essa célula juntas vai compor aí, certo? Um tecido que depois vai compor um órgão, tá certo? Então, seria basicamente essa a hierarquia. Certo? Para o nosso estudo, que são as partículas, tá
certo? Que é um modelo padrão, funciona da mesma forma, certo? Nós temos estruturas que são estruturas simples, que vão se juntando né, que vai se juntar com outras estruturas que são simples e vai formando estruturas mais complexas. Essas estruturas que são complexas vão se juntar com outras estruturas que também são complexas e vão formar uma estrutura mais complexa ainda. Tá certo? É basicamente dessa forma que funciona. Tá ok? Só que isso, para chegar neste modelo, logicamente que demorou aí bastante tempo. Nós estamos falando de 1930, olha só, século 20. Então, desde 1930, a partir dessas diversas pesquisas e descobertas científicas, os físicos concluíram que a estrutura de toda matéria conhecida é formada por partículas fundamentais, certo? Essas partículas foram organizadas em uma tabela que reúne um grande conhecimento teórico dessas partículas. Esta tabela nós chamamos de modelo padrão, certo? Então, o modelo padrão, que é esta tabela que vai reunir essas partículas que são chamadas de partículas fundamentais, certo? Então, no modelo atual, encontramos um total de 17 partículas, só que isso não é fechado, né? Assim como a tabela periódica ela não é fechada, ela é sempre aberta para que se tenha outros elementos, o modelo padrão também não. Também é aberto para que possa aí futuramente se descobrir outras partículas fundamentais, certo? Então, para cada uma delas há, né, uma partícula de antimatéria, certo? Aqui nós temos a matéria e a antimatéria dessas partículas, certo? Isso com mesma massa, mas com carga contrária, tá ok? Então nós temos a matéria que compõe, né, que essas partículas elementares elas vão compor, e existe também a antimatéria dessas partículas, certo? Elas vão ter a mesma massa, porém cargas contrárias, tá ok? Então, basicamente essa é a ideia. Então nós temos aqui o nosso modelo padrão, certo? É essa estruturazinha aqui, certo? Bem simples, com os nomes que são um pouco estranhos, certo? Então nós temos a seguinte divisão, ó. Nós temos a divisão dos quarks, dos leptons e nós temos os bósons, tá ok? Então basicamente dessa forma. Então nós temos na parte de cima os quarks, aos nomes up, sharp, top, down, strange e bottom, certo? Então é basicamente esses nomes. Nós temos os leptons, os elétrons, os muons, o tal, certo? E nós temos aqui, né, o eletroneutrino, o mu neutrino e o tal neutrino, certo? Neutrino que nós já falamos o que é, né, o que são esses neutrinos. Né? Nós temos aqui né, os nossos bósons, né? Nós temos os gluons, os fótons, o bóson Z, o bóson W e o bóson de Higgs, né? Esse bóson de Higgs, ele se tornou bem conhecido, certo? Justamente por causa da teoria de evolução do universo, do Big Bang, né? Então, o bóson de Higgs, nós vamos falar aí sobre ele no decorrer da aula. Mas ele é bem conhecido porque a pessoa, né, que fez, né, o Bibi Higgs, que é o nome, né, do cientista aí, ele acabou ganhando o Nobel, né, há pouco tempo, justamente por conta é, dessa estrutura, desse bóson que, após ele, nós temos uma série de acontecimentos aí, tá ok? Então é basicamente essa a divisão que nós temos, certo? Então nós temos o seguinte, ó, dentro da classificação, existem as subdivisões, certo? Em roxo e verde são apresentados os férmions, certo? E esses férmions, eles são divididos em quarks, primeira divisão dos férmions, tá ok? Nós temos aqui os quarks, e em leptons, certo? E esses são os leptons, tá ok? Então os quarks é essa parte de cima, né, lá da nossa tabelinha, e os leptons é a parte de baixo, certo? Então essa é a parte que nós chamamos de férmions, tá ok? Então é o seguinte, os quarks, eles são partículas responsáveis pela força forte, certo? Que, né, formam os ândrons, certo? Que são esses ândrons, a exemplo, nós temos os prótons e os nêutrons, tá certo? Então, são classificados em sabores. Então, o nomezinho que nós damos lá, nós classificamos em sabores, certo? Pode ser em sabores ou em estranheza e por aí vai. Então, nós temos o quark up,
por exemplo, nós temos o charm, o top, o down, o stranger e o bottom, né? Então, o nome é feito de acordo com a tradução mesmo, né? O charme em cima, o top, né? Embaixo, estranheza e por aí vai, ok? Então eles apresentam como características, tá certo? A carga, né, que nós chamamos de carga cor. Então a carga cor apresenta três estados, que é o verde, o vermelho, o verde e o azul, tá certo? Então nós temos aqui, ó. Então cada um deles lá você vai conseguir ver a massa, tá certo? O spin, tá certo? E a carga dele. Lá ele vai estar bem explícito, tá certo? Então nós temos a carga, por exemplo, 2/3, certo? 1/2 e por aí vai, certo? Você consegue ver bem lá, né, no modelo padrão. Bom, os leptons, tá certo? Então os quarks, a parte de cima, os leptons, que é a parte de baixo, né? Então entre os leptons existe os elétrons, os muons, certo? Os leptons tal, certo? E seus respectivos neutrinos. Os três primeiros possuem cargas elétricas, certo? Então os três primeiros vão ter cargas elétricas, enquanto seus neutrinos, eles não possuem cargas elétricas, tá certo? Quer dizer, eles possuem carga elétrica, só que é nula, né? Tá ok? É por isso que os neutrinos, eles é difícil detectar eles justamente por conta da não presença de carga elétrica, tá certo? Então, por exemplo, dentro de um campo elétrico, ele não vai sofrer nenhum desvio, como algumas dessas partículas vão sofrer, tá certo? Então eles acabam aí sendo difíceis de detectar. Falamos na aula sobre neutrinos, né? Tivemos uma aula sobre neutrinos e falamos sobre isso, tá certo? Então a carga elétrica apresentam apenas dois estados, ou é positivo ou é negativo, certo? Então todos os férmions possuem massa. Isso aí também é uma outra observação. Todos os férmions possuem massa. Então nós temos o elétron, tá certo? A carga -1, o mu, o tal, por aí vai, tá certo? Olha o elétron, o neutrino de cada um deles. Ó. O elétron neutrino, a carga é zero. Né? O mu neutrino, a carga é zero. E o tal neutrino, a carga também é zero. Tá certo? Percebo que eles também têm uma semelhança quanto ao spin. O spin deles é meio. O que vai mudar vai ser justamente a sua massa. Tá certo? Tem uma mudança quanto à sua massa. Tá ok? Percebo que as massas são bem pequenas. Valores muito pequenos. Bom, então na tabela do modelo padrão, certo? Nas cores vermelho e amarelo, temos os bósons, tá ok? Que são as partículas sem massas, responsáveis pela interação entre os férmions, tá ok? A repulsão elétrica entre os dois elétrons, por exemplo, certo? É mediada pelo bóson chamado de fóton, tá ok? Então, para cada mediação, nós temos aí a presença, né, de um desses bósons, tá ok? Lembrando lá que nós falamos, né, os férmions, tá ok? Ele tem as suas divisões, né? Que os férmions quarks, ele é responsável pela força forte, tá certo? E aqui os bósons, né, que nós temos a mediação dele é feita através dos fótons, certo? Então, por exemplo, aqui os fótons. Eles são partículas mediadores, né, da força eletromagnética. Nós estamos falando das forças fundamentais, que é responsável pela atração e repulsão elétrica. Okay? Então, toda vez que fala de atração e repulsão, né, corpos de mesma carga se repelem ou de cargas diferentes se atraem, nós estamos falando da interação que vai acontecer entre eles, que é do fóton. Okay? Então eles, né, acredita-se, né, aqui dentro do estudo do modelo padrão, que essas partículas, né, que são os fótons, eles são responsáveis para que ocorra essa relação de força eletromagnética que acontece entre as cargas elétricas, certo? Então é o seguinte, existe uma grande quantidade de fótons e eles que vão mediar, são partículas mediadoras que nós chamamos, certo? Os gluons são as partículas mediadoras da força forte. Lembra da força forte? Que é aquela relação que acontece lá no núcleo atômico?
certo? Faz com que os prótons e os nêutrons eles fiquem ali juntinhos, grudados, certo? Entre eles nós temos essas partículas que são os gluons, tá certo? Então, esses gluons que é responsável pela formação de partículas como prótons e nêutrons, certo? Então, eles que estão ali, né, mediando essa relação. Dentro deles, dentro dessa estrutura, né, por exemplo, dentro de um próton, existem partículas menores que são os quarks, certo? Eles estão lá dentro dessas partículas, certo? Um próton e um nêutron não são partículas elementares. Percebam que eles não aparecem aqui na nossa tabelinha. Nós não temos prótons e nem nêutrons. Nós temos o elétron. O elétron aqui que é um lepton. Mas prótons e nêutrons não aparecem, porque prótons e nêutrons não são partículas elementares. Eles são formados por partículas elementares. Ou seja, o próton ele é a mistura, né, a junção de algumas dessas partículas. Certo? Então é o seguinte, lá dentro desse próton, por exemplo, nós temos partículas elementares, e essas partículas elementares, certo? Entre elas nós temos ali a presença desses gluons, tá certo? Então os gluons são essas mediadoras da força forte, ok? Diferente dos fótons, né, que são mediadoras da força eletromagnética. Perceba que nós já falamos da segunda força fundamental. Os bósons Z e W, certo? Aqueles bósons que aparecem bem embaixo, que é o bóson Z e o W, tá ok? São partículas mediadoras da força fraca, certo? Que está presente em decaimentos radioativos. Lembra do decaimento beta, ok? Onde nós temos ali a liberação de um elétron, tá ok? E também nós temos, ali na liberação desse elétron, a liberação de um antineutrino, tá ok? Aquilo ali que acontece, esse decaimento beta, nada mais é do que a presença da força fraca, certo? Que é mediado por esses bósons, que é o bóson Z e o bóson W. Ele é que vai ser responsável por essa força fraca acontecer, tá ok? Então ele que é de responsabilidade dele, né, dessa partícula elementar, tá ok? E nós temos aqui o bóson de Higgs, certo? Que é a última partícula fundamental a ser descoberta, certo? Foi proposta por Peter Higgs, certo? Em 1960, certo? E é responsável pela atribuição de massa a todas as demais partículas. Por isso que essa importância quanto ao bóson de Higgs, certo? Justamente por conta dessa atribuição de massa a todas as partículas que tem, certo? Todas as partículas, tá ok? Elas vão apresentar, né, isso excesso aí, exceto os gluons e os fótons, mas todas elas vão apresentar ali a questão da massa, tá ok? Então, ele foi importante justamente para a evolução do modelo que nós temos de evolução do universo, tá ok? Aqui nós temos também, não foi colocado, mas nós temos os gravitons, certo? Esses gravitons, eles são partículas que ainda não foram vistas, né, ainda não foram percebidas, mas acredita-se que os gravitons, eles são responsáveis ali justamente pela relação da força gravitacional, das relações de gravidade, tá certo? Então, não foi colocado aqui, mas existe a estimativa para que se tenha esses grávitos, tá ok? Então, é o seguinte, esse é o nosso modelo. Os nomezinhos, eles não são nomes muito fáceis, tá certo? Mas, dentre as moléculas que nós conhecemos, né, dentre as partículas elementares que nós conhecemos, elas são arrumadas desta forma, tá ok? Elas têm arrumação deste jeito. Então, muito simples. Os quarks, os leptons, tá ok? Nós temos os bósons, certo? Então, essa é a divisão que existe e eles são responsáveis por alguma dessas forças de interação do universo, tá certo? E a junção deles, né, a mistura deles é responsável por formar partículas cada vez mais complexas, tá certo? Lembrando que o elétron, ele é uma partícula elementar, tá certo? Tá ok? Próton e nêutron não são partículas elementares, tá ok?
Bom, então, com o nosso modelo padrão e com as nossas partículas elementares, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.